Assisti agora o vídeo do Felca, o youtuber, chamado Utilização. Recomendo para todas as pessoas para assistirem. É realmente um vídeo importante, traz um panorama que é de uma indignação grande, apesar de não ser nenhuma novidade. Mas eu acho que a forma como ele retrata é uma forma bem contundente, que facilitou, obviamente, a denúncia e facilita o nosso entendimento daquilo que está acontecendo. E é claro que a gente vai assistindo e vai pensando sobre o que ele está falando e sobre aquilo que ele está mostrando no vídeo. Então, eu até fiz algumas anotações a respeito daquilo que ele mostra, porque realmente é um vídeo esclarecedor e uma denúncia muito importante, que tem que ser feita, apesar de que já foi feita. E a nossa sociedade está tão maluca que a gente não lembra das coisas que acontecem aqui no nosso país. Primeiro, acho que ele foi bastante ameno e até empático quando ele chama o vídeo de adultização, porque acho que poderia muito bem chamar sexualização e exploração. Seria melhor. Exploração de crianças, que é isso que acontece. Infelizmente, uma exploração que acontece dos pais, ou seja, daqueles que deveriam proteger, daquelas figuras que deveriam ser as figuras que trazem amor, carinho, amparo, porto seguro, que para toda criança é importante. Quando a gente não tem isso dentro de casa, a nossa constituição, ela fica desmoronando o tempo inteiro. É uma boa constituição familiar que faz um sujeito ficar bem constituído, um sujeito ser mais seguro, um ego mais fortalecido. Então, quando o Felca faz a denúncia e vai mostrando os vídeos desses perfis de crianças, que são perfis explorados pelos pais, pelas mães, principalmente. Então não adianta falar dos pedófilos. Ai, os homens. Não. São as mães, perversamente explorando seus filhos. Perversamente porque elas têm um outro objetivo. Usam as crianças como um produto, como um objeto para satisfazer as suas metas de fama, status, monetização, não importa. Ridicularizam os filhos, os colocam em situações desagradáveis, os fazem participar de grupos. Triste, mas muito real. E que não é nenhuma novidade, não foi com o advento da internet que isso aconteceu. Existe uma série, acho que no Netflix, que fala do caso de John Benet, a menininha que era uma mini miss, que foi encontrada morta em casa em 1996, aos 6 anos de idade. E ela já naquela época, ela recebia cartas muito sensualizadas, tanto que uma das linhas de investigação foi exatamente essa questão de que tipo de interesse poderia existir com relação àquela menina que realmente era muito bonita. Está, né? Eu acho que é no Netflix, o caso da John Benet. Mas existe o caso também da Nickelodeon, acho que é assim que fala,
que também fala de exploração, também um documentário que fala da exploração de crianças, de adolescentes. Então, não é com o advento da internet e com a imbecilização das pessoas, que hoje a gente vê de uma forma tão clara, que acontece esses casos de exploração. As crianças sempre foram exploradas, as crianças e os adolescentes sempre foram explorados, principalmente quando os pais olham esses filhos como uma forma de ganhar dinheiro, porque eles podem trazer algum benefício, porque eles apresentam alguma coisa que os outros não apresentam. E a criança, pelo aspecto próprio da Constituição, de ter que corresponder a essa demanda de amor, ou que no seu imaginário, na sua idealização fantasiosa, é a forma como ela deve ser para ser amada, ela vai fazer aquilo que os pais solicitam, ainda que ela esteja em sofrimento, ainda que para ela esteja muito ruim. Então a criança vai dançar de um jeito que ela não quer, vai comer uma coisa que ela não quer, vai fazer uma brincadeira que ela não gosta, porque os pais estão ali solicitando, estão instigando. Isso é o que dói mais. Mas a criança vai fazer. E ela vai fazer porque para ela isso é uma demanda de amor. Para a criança, essa é a forma que a representação de amor se faz. Ela é amada na medida em que ela faz aquilo que aquela figura que deveria protegê-la exige. Ela faz aquilo que é exigido. É claro que depois ela vai ter consequências disso, mas talvez os pais deveriam ter consequências na hora que faz, na hora que solicita esse tipo de coisa. O Felca começa o vídeo trazendo um ponto também bem interessante, porque ele começa o vídeo, ele mesmo fala o vídeo de uma forma leve, mas é uma cutucada nessa sociedade idiotizada que a gente tem, infantilizada, absurdamente infantilizada, porque ele traz logo de início os coachings mirins, mini coaches, adolescentes ali com 13, 14, 15 anos, que estão dando lição de vida, que estão dizendo, olha, eu resolvo qualquer problema seu. Você pode estar na rua passando fome, traga o seu problema aqui, eu posso resolver. Oi? Já arrumou seu quarto hoje? Já lavou alguma louça? Inclusive, adolescentes que dizem o quanto a escola atrapalha o empreendedorismo. É risível, mas é de uma verdade discursiva avassaladora numa sociedade onde os adultos estão idiotizados, onde os adultos se sentem tão incapazes de produzirem alguma coisa por si que realmente se remetem a esses adolescentes. A esses adolescentes que não viveram absolutamente nada, que inclusive estão ali por causa dos pais. Por quê? O que eles conseguiram produzir para conseguir estar num estúdio de podcast? 3 adolescentes, 2 adolescentes. Construíram com o seu próprio suor. A sociedade não deu certo. É isso que a gente está vendo. A gente já vê a polarização cada vez mais emburrecida,
porque a gente vê cada vez mais impossível o diálogo entre as bolhas, e isso só significa que a gente está fechado e o fechamento é emborrecimento, que a gente vai vendo que parece que não vai ter fim, a idiotização não vai ter fim. E aí, enquanto sociedade, a gente realmente não deu certo. Sabe aqueles memes de achei que em 2025 a gente ia ter carro voador e a gente tá discutindo no banheiro da onde que se vai? Achei que ia ter carro voador e a gente tá discutindo que político que é mais ladrão? Ou posso dizer se esse político é ladrão ou não? É isso que tá acontecendo. E aí a gente tem uma denúncia gravíssima dessa do Felca, gravíssima, que daí tá todo mundo falando, como se ela fosse a primeira vez que tivesse acontecendo. A Fontenelle já tinha dito isso, né? O vídeo dela já tinha caído. Ela foi acusada de injúria, calúnia, não lembro direito exatamente. Então, como assim? Os perfis dessas crianças que estão sendo ridicularizadas pelos pais, que estão sendo sexualizadas pelos pais ou por outros, são perfis públicos. E onde está o Ministério Público? Onde estão aqueles defensores de um politicamente correto? Onde estão? Onde estão aqueles que levantam as bandeiras da virtude, de uma virtude meio equivocada, e que apontam para uma mulher que, obviamente, não pode levar a filha para ser amamentada naquele lugar insalubre que é o Congresso, mas nunca viu as crianças sendo usadas dessa forma? Se você faz parte de uma comissão, você tem que estar caçando isso, pelo amor de Deus. Se já houve denúncia disso, você tem que estar sabendo disso. E a gente não sabe direito para onde olha, porque ainda bem que agora sai com essa pessoa que faz a denúncia e que tá todo mundo olhando, ainda bem, né? Mas não há novidade nisso. Por que agora houve essa movimentação? Ainda bem que houve a movimentação, ainda bem que houve a movimentação. E o que vai acontecer? O que vai acontecer com esses pais que fazem isso com essas crianças, com esses adolescentes? Porque não é nenhuma novidade e isso está mexendo com a cabeça dessas crianças, visto que quem mais explora são os pais. E não adianta achar que o controle deverá ser da cabeça do maluco do pedófilo, porque esse é um criminoso, ele vai continuar sendo criminoso, ele tem que ser preso, tudo bem. Mas é perverso também quem está usando a criança como um objeto, como um produto. E se a gente não olhar para isso, para que tipo de ser faz essa coisa com seu próprio filho, a gente vai continuar na mesma roda. A gente vai continuar achando que criança tem que ser explorada. A gente tem uma denúncia de crianças sendo exploradas, ou pela parte intelectual, né, pelos mini coaches, que são pessoas extremamente inteligentes e que resolvem a vida de todo mundo, ou pela parte sexual,
mas que, de uma forma ou de outra, está mostrando pra gente o quanto que a sociedade está sem inteligência. Nós estamos sem inteligência. Nós não estamos conseguindo discernir o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, o que tem valor, o que não tem valor. É claro que isso não aconteceu de uma hora para outra. Isso não aconteceu por causa da internet. Isso vem acontecendo ao longo de muitos anos. Ao longo aí dos anos em que a gente achou que a relatividade seria a melhor coisa. Tudo é relativo. O que é bom, o que é ruim é relativo. Os valores morais são relativos. Tudo é relativo. Estar certo ou estar errado é relativo. Aconteceu ao longo do tempo em que a família, e isso eu sei que dá polêmica quando a gente fala da família, a família ela teve que ser destruída. Só que a família, ela precisa ser o porto seguro. Porque a família é sempre o lugar que a gente pode retornar. Quem não tem família está solto no mundo. Se a família não é o porto seguro, a gente não tem segurança na vida. E isto é constitutivo. Sinto muito para quem acha que não é desse jeito. Para quem acha que pode ser realmente um barquinho navegando ao léu do mar, sozinho. Não, a gente não consegue. A gente se perde. A gente precisa ter um porto seguro. E a família, para nós, humanos, é importante. Seja qualquer tipo de família. Não é a família tradicional. Não. Qualquer tipo de família. Mas a gente precisa ter. E a gente precisa ter valores familiares. Ai, papai, mamãe, filho. Não. Tem nada a ver com isso. Mas valores. O que é importante para essa família? Proteção é importante. Cuidado é importante. Ser uma criança é importante. E não achar que aquela criança é o que vai trazer o dinheiro, a monetização. A gente está numa sociedade em que os valores pouco importam e a dignidade virou valor monetário. Parece que a gente só tem dignidade se a gente tiver dinheiro no bolso. Que triste é essa sociedade que olha para o outro e acha que ele é digno de alguma coisa só se ele tiver dinheiro no bolso. Mas é infelizmente assim que a gente vê. É por isso que as pessoas ficam correndo atrás de dinheiro, ainda que de forma humilhante. Só que a gente tem a internet. Se antes, sei lá, as pessoas iam ter que realmente colocar uma melancia na cabeça, hoje em dia a gente tem a internet para parecer ridículo, para se humilhar e conseguir um pouco de monetização. Quantos vídeos a gente já viu e aliás, pessoas que já ganharam muito dinheiro fazendo vídeos ridículos, vídeos humilhantes. Vídeos onde a dor e o sofrimento é o que causa riso. Só que quando você faz isso com você, o problema é seu. Agora, quando você faz isso com outro, e principalmente com uma criança, com um adolescente de 12, de 13 anos, isso é criminoso. E é criminoso porque existe lei, pelo menos aqui no Brasil existe lei para isso. Então a gente não pode simplesmente pegar a criança que deveria estar sendo cuidada e protegida, como diz o ECA, e estar ridicularizando. Dessa forma como se faz. Seja por brincadeiras que não são nada inocentes, porque o adulto que submete a criança, ele sabe o que ele está fazendo, seja pela sexualização. E não é porque não existe nudez que não há sexualização. O ECA diz isso, que não há necessidade da nudez. Apesar do ECA colocar ali, muitas vezes, a palavra explícito, né? Sexo explícito, ele não diz só, ele diz simulação,
Então, a gente tá num processo de objetificação do humano, de objetificação da criança para fins puramente monetários, que dá essa percepção do quanto a gente se desumanizou. A gente deixou de ser gente. A gente também se tornou um objeto do dinheiro, porque a gente fica querendo objetificar o outro para monetizar, para ganhar um pouco mais. Ainda que eu coloque o outro, mesmo meu filho, em estado de sofrimento. Ah, mas é só uma brincadeira. Não, não é só uma brincadeira, porque isso tem consequências graves ao longo da vida. Tem consequências. A criança que está num lar disfuncional, desestruturado, muito provavelmente vai se constituir de uma forma disfuncional e desestruturada. Há quem se salve? Ah, sim. Com muito custo, mas há quem se salve. Só que se essa for a insistência, se essa for a única representação de amor que ela tem, se a humilhação for a única representação de amor que ela tem, é assim que vai ser para o resto da vida. Ela vai acreditar que realmente é só ela se humilhando que ela vai receber amor de alguém. É só ela se humilhando que ela vai ser reconhecida. Ou é só ela se sexualizando, nunca tendo uma boa relação, uma relação de amor, uma relação de companheirismo, mas sempre uma relação utilitarista. E é assim que a gente aprende. Se eu vivo, se eu sou formada numa família onde as relações são disfuncionais, são utilitaristas, são relações de uso e abuso, é isso que eu levo para o resto da vida, porque é assim que eu aprendo. E aí, será que é isso que a gente quer? Porque depois não se trata somente de um núcleo familiar, se trata de uma sociedade. É a sociedade inteira que vai estar dando respaldo e correspondendo a esse tipo de relação, que de certa forma é o que a gente está vivendo hoje. Relações extremamente utilitaristas. Eu olho o outro e vejo, o que será que ele pode me dar? Quanto ele pode me dar? Quanto que eu posso adquirir disso? A gente vive assim. Talvez a gente já não saiba mais o que é amar o outro pelo amor. Talvez a gente já não sabe mais o que é amor. Mas a gente já não consegue mais gostar de alguém pelo fato de que a pessoa é só a pessoa. Mas a gente ama por aquilo que a pessoa pode oferecer. É triste, mas talvez a gente já esteja vivendo assim. E o vídeo do Felca mostra muito isso. Porque até essa relação que outrora se achava que era de um amor incondicional, que era o amor de mãe para filho, deixou de ser. Porque quando a gente vê que as mães usam os filhos para o seu prazer, a gente vê que realmente o amor incondicional deixou de ser amor, virou um amor utilitarista. E muitas vezes um amor perverso. Aliás, eu acho que isso é o que mais me chamou a atenção no vídeo, do quanto realmente a gente vê mãe perversa. Não sei, quer sobreviver, precisa de dinheiro, precisa alcançar alguma meta. Que triste, muito triste a gente vê esse tipo de coisa. Eu acho que o vídeo lhe serve
de alerta, mas não um alerta no sentido de vamos denunciar agora, mas no sentido daquilo que a gente já está fazendo, daquilo que já está acontecendo. E o quanto que a gente cai, porque muito facilmente a gente também acha bonitinho certas coisas, também normaliza certos comportamentos, certos pensamentos, porque para minha bolha é melhor. E a questão da sexualização para mim é algo bem questionável, né? Porque pensando, né, o que é sexualizar? Aí eu fui atrás do dicionário para ver e tá escrito assim, ó, dar ou adquirir caráter ou aspecto sexual, conteúdo ou conotação sexual ou erótica, dar ou adquirir energia, tendência ou impulso sexual. É uma coisa que é direta, é objetiva, porém nem tanto. Por quê? Eu posso ter certos comportamentos, mas não significa que eles são sexualizados. Vai depender de quem olha. A nudez, toda nudez, ela é sexual ou alguma nudez pode ser sexualizada? Como é que a gente vai fazer esse tipo de avaliação? Apesar de que eu acho que é claro, existem comportamentos extremamente sexualizados. E quando é que uma criança pode ou não participar de alguma coisa assim? Aí a gente tem a denúncia do Felca, eu não sei se no dia seguinte ou no mesmo dia, não sei exatamente quando acontece uma coisa ou outra. A gente tem aí a decisão de um ministro da participação das crianças nas paradas. E eu fico pensando, ok, liberdade dos pais de levarem as crianças, mas não há comportamentos sexualizados também nas paradas? Ou não? Nunca há comportamento sexualizado. Então, fica tão complicado quando a gente precisa definir alguma coisa que, para além da objetividade, também existe uma subjetividade. Quem é que vai proteger realmente as crianças? Quem vai proteger são os pais. E aí, para cada pai, para cada mãe que queira proteger o seu filho, cabe realmente perceber o que é de uma humilhação, o que é de uma sexualização, o que é de uma exploração. E não é só no sentido de o que os meus filhos estão vendo, mas o que eu estou colocando dos meus filhos na internet. O quanto que eu coloco, ou o que eu coloco, e como isso pode ser olhado pelo outro, porque os olhares perversos estão aí. E não adianta a gente achar que, com o meu filho não será. Sim, com o seu filho será também. Então cabe a gente, que é pai, que é mãe. Eu não tenho filhos pequenos, tenho sobrinhos menores ainda, mas cabe a gente, que é pai e que é mãe, proteger. Não deixar fácil esses olhares. Não permitir que a exposição se faça. E menos ainda, achar que é bonito monetizar na exposição de um filho. Nessa exposição humilhante, nessa exposição sexualizada. Vamos parar de pensar somente dentro do nosso reduto ideológico e olhar para a criança. E olhar para o sofrimento dessa criança enquanto o que está acontecendo para ela neste momento que ela é criança, mas também naquilo que pode ser consequência quando ela for adolescente, quando ela for um adulto. Porque com toda certeza, aquilo que acontece com a criança agora vai trazer consequências na vida adulta dela. Vamos pensar mais, saindo das bolhas ideológicas, saindo dessas questões políticas que só estão fazendo a gente emburrecer.
Vamos pensar na criança e no adolescente que já está sofrendo as consequências já de uma forma horrorosa. Já estão se achando já os reis, como a gente vê aí nos mini coaches, que eles já estão achando que eles conseguem resolver o problema da fome no mundo. Vamos proteger as crianças. E a gente só vai conseguir isso quando a gente deixar de ser um eu produto, um eu objeto. Quando a gente retomar a nossa subjetividade, a nossa possibilidade de pensar, de reagir, de se responsabilizar pelas coisas. Porque enquanto o nosso eu for objetificado e simplesmente for levado pelas correntes ideológicas, a gente vai continuar objetificando as outras pessoas, inclusive as crianças e os nossos filhos. Que fique o pensamento e, por favor, assistam o vídeo do Felca, que é uma denúncia importante.